Graça e paz a todos, eu sou a Angélica Mendes, estamos aqui no podcast da Cura para o Altar. Estou aqui presente juntamente com essas mulheres maravilhosas, mulheres de Deus, que veio aqui compartilhar conosco uma palavra e algo para o seu coração. Então, você que está aí ao vivo no Instagram, fica aí com nós. E hoje nós vamos falar sobre cura emocional. O papo do momento, é o lance do momento, é todo mundo falando sobre cura emocional, sobre feridas emocionais, sobre traumas emocionais. E hoje nós queremos trazer aqui de fato o que de fato é isso, que todo mundo fala, que as pessoas comentam e que muitas das vezes fica muito raso, né? Muitas das vezes fica muito com uma explicação, muitas das vezes não sólida, para que nós possamos entender de fato o que realmente é isso. Então hoje está comigo aqui a psicanalista Jaqueline Oliveira, vai trazer aqui para nós também o seu conhecimento. Deus abençoe, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Deus abençoe. Amém. Está aqui a doutora Tatiane. A doutora Tatiane é dentista e também especialista em inteligência emocional. E vai trazer para nós aqui também sobre essa questão que estamos abordando. Também está conosco a Beatriz. Nada mais de falar de cura para o altar do que a Beatriz para estar conosco também. E hoje nós vamos iniciar. Queria iniciar com vocês com uma oração para estarmos iniciando. E também está conosco a nossa amiga Bruna ali, ó. Aqui só na intercessão. Vamos orar? Vamos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido Deus da glória, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos te apresentar, Senhor, esse momento. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Senhor Jesus, que a tua presença, Senhor, venha invadir esse ambiente, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco, Senhor Jesus, em tudo, Senhor Jesus. Que cada palavra, Senhor, que for lançada, Senhor, aqui neste lugar, venha, Pai querido Deus, alcançar corações, que venha alcançar mulheres, Senhor Jesus, que venha tirar toda dúvida, todo medo dessas mulheres de romper. Senhor Jesus, que venha tirar toda dúvida, tudo que essas mulheres têm no seu coração, de dúvida, Senhor Jesus, o que de fato é viver contigo, de fato é viver contigo no altar, Senhor. Pai, vamos tirar, Senhor Jesus, todas as dúvidas, Senhor Jesus, através daquilo que o Senhor entregar sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, por o Senhor já estar presente nesse lugar, porque eu já posso sentir a tua presença aqui, Pai. E eu louvo a Deus, Senhor, eu louvo a Deus, porque o Senhor é conosco. E que o Senhor Jesus, que a tua benignidade dura para sempre, Senhor. Sim, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos louvar. Amém. Amém. Posso começar então? Pode. Ok. Bom, como a Angélica falou, sou psicanalista. Então, entrei em um trabalho de cura justamente no propósito de me curar primeiro, né? Houve uma necessidade de me curar antes mesmo de entrar nesse propósito de trabalhar como psicanálise, que foi uma ferramenta que Deus me deu para poder proporcionar cura a outras pessoas. Mas antes eu tive que passar por todo esse processo, né? Antes de mais nada, Angélica, queria agradecer pela participação, pelo convite, agradecer de estar aqui compartilhando a minha história juntamente com essas mulheres maravilhosas, e tenho certeza que aqui vamos vivenciar experiências, né, e aprender, sair daqui com um pouquinho de cada uma. Isso que é o importante, eu acredito no propósito do Senhor, né? Deus nos uniu aqui com algum propósito, e isso é maravilhoso. Mas, voltando em questão da minha história e voltado ao tema, né, que é a cura, bom, aos 10 anos de idade, em 1999, eu perdi a pessoa mais preciosa que eu tinha, que era a minha mãe, né? Eu só tinha a minha mãe, porque meus pais eram separados, eu já vinha, antes deles se separarem, era um lar muito conturbado, um lar hostil. Meu pai era muito violento, meu pai só dava socos na minha mãe, nos olhos dela, então ela tinha marcas dos socos, né, da violência que ele tinha. Certa feita, minha mãe, ela deu uma facada no meu pai, porque ela não aguentava apanhar tanto, que ela estava descascando cebola, meu pai foi por trás dela, puxou o cabelo dela, e ela se virou, e acho que na hora da raiva, ela foi e deu uma facada, a facada ficou na barriga, e ali eu fui conhecida como a menina que a mãe esfaquejou o pai.
né? Então era conhecida assim, e era conturbado, mas depois meus pais se separaram, então eu só tinha essa mulher, que era minha mãe. Ela era minha companhia, minha companheira, minha amiga, nós éramos parceiras uma das outras nas dificuldades que passamos. Só que aí, em 99, eu perdi a minha mãe, né? Ela veio a falecer, fui morar com as minhas tias, mas daí em diante existia um vazio enorme dentro de mim, porque eu ainda estava num processo de construção da minha identidade, de quem eu era, né? Então, essa fase dos 10 anos é uma fase essencial para a sua construção, para a sua identidade, até como mulher, né? E esse vazio existiu. Eu lembro que na casa da minha avó, porque eu morava com a minha tia e com a minha avó, na casa da minha avó tinha uma imagem de Jesus, né? A imagem que os católicos usam. E eu questionava aquela imagem sempre. Eu falava, por que você deixou acontecer isso comigo? A ferida que eu adquiri a partir da perca da minha mãe foi uma ferida de mágoa. E uma mágoa, eu tinha uma mágoa com meu pai, tinha a raiva do meu pai, mas a minha mágoa mais profunda foi a mágoa com Deus. O meu questionamento era com Deus. Por que o Senhor deixou eu perder minha mãe? Todos os meus amiguinhos têm pai e têm mãe. Eu não tenho pai, não tenho mãe. Não tinha nem irmãos, era filha única. Então não tinha nem com quem compartilhar aquela dor, né? Então eu questionava muito isso. Depois, com o passar do tempo, me casei, me tornei pastora, achei que eu estava curada, achei que eu estava liberta, achei que eu era a pastora, sabe? Achava que era pastora, sou a curada, posso ajudar todo mundo. Mas eu percebi que não, né? Percebi que tinha feridas camufladas, né? Eu provavelmente adquiri ali um ego espiritual, sabe? Então eu achava que estava curada, achava que estava tudo bem, até de repente eu caí numa crise existencial, ali mais ou menos com os meus 24 anos eu já tinha uma filha. Tudo começou a perder sentido para mim, tudo começou a não fazer mais sentido, e eu olhava para minha filha, eu queria ter uma filha, eu olhava para o meu marido, um marido abençoado. Muitas pessoas na minha infância profetizaram que eu teria um marido igual o meu pai foi com a minha mãe. Seu marido, se você casar, o seu marido vai te bater igualzinho o seu pai batia na sua mãe. Mas Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que ele me deu um marido abençoado que cuidou de mim, deu uma filha abençoada, mas eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar. E aquele momento foi um momento muito desafiador, porque até uns anos atrás não se falava muito de cura emocional, né? Até um tempo atrás, se você comentasse, porque eu lembro que eu comentava às vezes com alguns amigos pastores, eles falavam, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa buscar mais a Deus. E eu falava, meu Deus, mas não é só isso, eu não estava entendendo, né? E eu não conhecia a psicanálise também, não conhecia esse trabalho terapêutico, que tem outros também maravilhosos, né? Mas o meu caminho que eu trilhei foi a psicanálise. A psicanálise, eu entendo que ela é uma ferramenta de cura, né? Mas ela não é a cura, porque a psicanálise, como qualquer outra terapia, na minha concepção, ela vai até um certo teto. Entende? O que eu acredito é que Jesus, tem um louvor que fala que Jesus é o remédio, né? Eu acredito que Jesus é a cura, ele é a própria cura. A psicanálise, a psicologia, ela vai te levar até um certo teto de cura emocional, de traumas e tudo mais, mas é Jesus que vai te proporcionar uma cura muito mais profunda, né? Mas, enfim, estava naquela crise existencial, não estava entendendo nada que estava acontecendo, estava me sentindo ingrata por ter tudo, mas, ao mesmo tempo, me senti que não tinha nada. E aí, eu me sentia, nas minhas narrativas, como aquele coxo de João 5, na mesma narrativa, eu estava naquela mesma narrativa. Jesus, fulano vai, é curado, Beltrano tem oportunidade, mas eu não tenho oportunidade. Eu me via muito vitimista, e tá tudo bem ser vitimista até um certo ponto, né? Porque você não tinha conhecimento, eu não tinha conhecimento, eu não tinha ferramenta. Então, eu tinha essa narrativa. Eu sou a coitada, parece que tudo de ruim era para Jaqueline, né? Tem a Maria das Dores, eu falava, o meu nome deveria ser Jaqueline das Dores, porque não é possível, todo tipo de dor veio para mim. Então, eu tinha essa narrativa, né? E é interessante porque Jesus, quando ele teve um diálogo com o coxo ali do tanque de Betesda, ele não queria saber qual que foi o passado dele, ele queria saber do momento atual. E aí, nesse momento, Jesus, ele falou comigo. Jesus falou assim para mim, Jaqueline, você está fixada na sua dor de 1999.
Você precisa se atualizar. Você precisa entrar em renovação de mente. Renovação de mente é atualização. E o que eu vejo é que as pessoas estão sofrendo porque elas estão paradas, fixadas nas dores psicológicas. Entende? Eu entendo que existe 3 tempos. O tempo psicológico, o tempo cronos, que é o cronológico, e o tempo kairos. Né? Então, o tempo cronológico é o relógio rodando ali, que não dá pra gente parar o relógio, né? O tempo kairos é o tempo de Deus, e o tempo psicológico é o tempo que acontece aqui na mente. É um mundo virtual aqui dentro, né? E Deus falou pra mim, você tá fixada, você tá parada em 1999, você precisa atualizar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente, entrar num processo de renovação. E é o que aconteceu com aquele homem do tanque de Betesda, né? Jesus não queria saber o que aconteceu, quem conseguiu descer, quem não conseguiu descer, quem conseguiu ser curado, quem não conseguiu. Jesus estava ali por ele, para ele. Né? Jesus estava ali falando assim, não importa o que aconteceu nem há 5 minutos atrás, porque eu estou presente. Você não está olhando para o presente, porque o presente é um presente de Deus. E as pessoas estão fixadas ou no passado ou lá no futuro. Verdade. Então, é isso, Angélica, só para dar a introdução aqui, senão eu vou falando. E é interessante uma coisa que a Jaqueline falou aqui, sobre a questão de perceber que estava ferida depois de estar no Evangelho. Porque nós temos uma visão meio distorcida de que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu estou curado. Né? Muitas pessoas têm essa visão distorcida. E quantas vezes, assim, eu cheguei num senso de que toda pessoa que trabalha com mulheres, que trabalha, todo líder religioso, ele precisa fazer uma terapia, ele precisa fazer alguma coisa para poder direcionar essas pessoas. Porque o que acontece? A visão, nós sabemos o quê? O evangelho, ele é o quê? O evangelho, ele é cura. O evangelho, ele veio para curar as pessoas. É o papel do evangelho na vida do ser humano, é curar. Só que hoje em dia, infelizmente, não está acontecendo isso. Infelizmente não está acontecendo os que mais estão sendo feridos. E o que eu mais vejo é liderança. O que mais me preocupa nessa questão é a liderança. É liderança mesmo que realmente estão feridos, estão machucados. E o que eles deviam estar fazendo de abraçar e acolher, muitas das vezes estão ferindo. Mas eu acredito que entra muito o que a Jaque falou. O ego espiritual. Porque tem gente que não consegue reconhecer. E a cura só vem a partir do momento que você reconhece. Exato. Verdade. Para você ser curado, você precisa entender que você tá ferido. Para você ser curado, você precisa entender qual é o seu estado, não é? Sim, A psicologia, a psicanálise fala isso, que você tem que reconhecer, né? Exato. O seu estado. E quando a gente tem um ego espiritual, a gente não reconhece. A gente camufla. A gente camufla a nossa Coloca uma máscara, né? Você e acha vai que a cura seguindo parar nessa de beber, máscara. parar de fumar? E você acha que tá tudo bem porque você vestiu aquela máscara. E parece que é assim, é uma máscara para cada situação da sua vida. Exato. É uma máscara para você ser esposa, é uma máscara para você ser serva, é uma máscara para você ser amiga. E assim você vai colocando as máscaras. Exato. E é interessante porque a psicanálise, o trabalho da psicanálise é sondar as atividades inconscientes. Né? E como a psicanálise ela pode ajudar as mulheres? Qual é o meio que você usa assim, para chegar nessa questão? Porque normalmente as pessoas que chegam até você. Sim. Certo? Certo. Mas devido a gente sabe que hoje em dia conteúdo em redes sociais é estratégico, né? Nós sabemos que Sim. a gente fazemos ali uma estratégia realmente para captar aquele cliente. Realmente, quando eu falo de cura emocional, eu tô atingindo alguém que de certa forma vai estar passando por aquele momento e vai me procurar. Sim. E como que você consegue abordar essa pessoa? É fácil fazer as pessoas reconhecerem? Reconhecerem suas dores? Isso. Depende, né? Depende da disponibilidade daquela pessoa, né? A psicanálise, ela é 90% depende do analisado do que propriamente do terapeuta. Se ele está disposto. Então, assim, a pessoa ela chega num estado de inconsciência. Quando eu fui estudar psicanálise e eu entendi que a mente ela é dividida a parte consciente e a parte inconsciente. Essa parte inconsciente é uma parte que eu não tenho ciência,
é uma parte que eu não sei sobre ela, não sei sobre a existência dela, porém ela tem um forte poder de me comandar e de me dominar em questão de comportamento, pensamentos, emoções. E isso para mim foi assustador, no sentido de, poxa, peraí, então tem algo dentro de mim que faz parte de mim e que eu não conheço, eu desconheço, isso é assustador. Né? Então, quando a pessoa ela entra na psicanálise, pelo menos ali nas minhas sessões, ela entra num estado de inconsciência, né? Ela entra ali como se estivesse em um sono. Algumas pessoas, elas chegam culpando, pelo menos a maioria, vamos dizer assim, elas chegam culpando. A culpa é do pastor, a culpa é do Lula, é do Bolsonaro, a culpa é do meu cachorro, do papagaio, a culpa é de todo mundo. E quando ela tem ciência de que, então eu também tenho participação na doença que foi ocasionada em mim mesmo, sabe? E a psicanálise, ela não é voltada em, assim, fazer propaganda enganosa. Venha que em 3 meses você vai ser liberta da sua ansiedade, você não vai sentir mais ansiedade, não. A psicanálise, ela quer ver essa manifestação, por exemplo, da ansiedade. Porque a ansiedade é uma manifestação daquilo que está inconsciente. A pessoa ela chega achando que a ansiedade ela é a causa, mas a ansiedade é um sintoma. Entende? A ansiedade é uma manifestação do seu inconsciente para poder mostrar que tem algo errado dentro de você. E por mais que a pessoa fale assim, mas é muito doloroso, mas ela vem como um papel de encobrir algo muito mais doloroso ainda. Né? Então, o papel não é fazer você ser curado imediatamente, é fazer você conversar com essa dor. Vamos conversar com essa dor? Por que você sente ansiedade? Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Eu tinha muito problema de enxaqueca. Muitos problemas de enxaqueca. E o que a enxaqueca ela quer dizer? O que essa doença quer falar? Porque a doença, para a psicanálise, ela está se manifestando. Ela quer falar, ela quer mostrar alguma coisa. Quando você está com enxaqueca, o que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de ficar conversando? Você tem vontade de ficar trabalhando? Não, você quer ficar o quê? Num quartinho escuro? Né? E era isso. Eu queria ficar num quarto escuro, eu queria parar tudo. Porque meu corpo tá falando, Jaqueline, para um pouco. Se cuida um pouco, não estava bebendo água, estava bebendo muito café, só vivia trabalhando, cuidando dos outros, porque eu era pastora, pastorei 11 anos da minha vida, 11 anos me doando extremamente, e depois eu me pergunto o que eu doei, né? Porque eu estava vazia de mim, entende? E aí, só para finalizar aqui, para não ficar segurando muito, E aí a enxaqueca ela veio falando para mim, você tá muito estressada, você tá se envolvendo demais, você precisa se isolar um pouquinho, ter o seu momento de solitude. Uhum. E aí eu fui respeitando, fui bebendo água, parei de tomar café, equilibrei o cuidado emocional comigo e com o outro, né? Dei limites e a enxaqueca, ela desapareceu. Hoje eu não tenho enxaqueca. Então, quando a ansiedade vem, ela vem para falar com você. Só que o que está acontecendo, meninas? Na nossa geração, as pessoas estão fugindo da dor. Eu não quero sentir dor. Eu não quero sentir dor. Hoje em dia tem remédio para tristeza. Você tá triste? Toma um remédio. A psicanálise ela faz um convite assim, enfrente essa tristeza. O que essa tristeza quer falar com você? O que esse medo quer falar com você? Então, a nossa geração é uma geração que está anestesiada, e a doutora já vai entender. Imagina que eu tô com uma ferida aqui e eu falo, doutora, só tá uma anestesia aqui. Eu não quero tratar, eu não quero que mexa na minha ferida. Não quero que cura, eu não quero que limpa, porque dói, eu não quero sentir dor. Só dá anestesia. Doutora, de verdade, se você só der anestesia só pra mim não sentir dor, como fica a minha ferida? Vai continuar ali? Vai continuar, se não piorar. Não é verdade? Exatamente. Então, as redes sociais é um meio de anestesia, remédio é um meio de anestesia, pornografia. Entretenimento é um meio de anestesia. Exatamente. Então, não queremos sentir dor. Verdade. Eu vou falar com a Bia aqui. Eu li as 20 páginas primeiras lá do livro, eu já li. Peguei ontem o livro, já peguei e falei assim, porque quando eu peguei esse livro, Beatriz, eu vou ser séria pra você, meu pensamento aqui era, eu já tive oportunidade de conversar, de ter algumas trocas, e nós vimos que nossa história tem aí uns pontos muito parecidos, né? Sim. E aí, eu olhando pra Beatriz, eu falei assim, se ela chegou, eu também chego. Não é Vai assim, além, claro. não é assim? Exato. A gente pega uma referência, a gente pega... Não, pô, se ela passou por tudo isso e ela conseguiu, eu também vou conseguir. Exato. Aí, quando ela lançou o livro, eu falei assim, esse livro vai ser minha bula.
Jesus vai falar comigo através desse livro. Eu falei, vai ser aqui. E aí, o que acontece? Eu percebi no livro, Beatriz, que dentro ali no seu livro, um dos maiores problemas que você teve no início foi questão de relacionamento. Quando foi que deu estalo em você, que você falou bem assim, é aqui que tá o erro? Quando foi que você pensou assim, não, o erro tá aqui? Porque, tipo assim, nós temos vários erros, mas de verdade, tem alguma coisa que impede, né? Tem alguma coisa sempre que impede. Qual foi o momento do estalo que você falou assim? Tem para contextualizar aqui para as meninas que ainda não leram e para quem tá assistindo, eu falo nesse livro sobre a mulher samaritana. E tem uma hora que o Senhor fala para ela assim, vai buscar o seu marido. E ele tá tocando aonde? Na ferida dela. E foi ali que eu percebi. Porque eu camuflava que eu tinha uma dependência emocional, que eu não sabia ficar sozinha, eu camuflava. Só que naquele encontro, na sala que eu tive com o Senhor da minha casa, ele não falou outra coisa pra mim. Ele falou assim, fala a verdade. Vai buscar o marido. Vai buscar o que você tá... Fala pra mim o que você tá buscando de forma incansável. Fala pra mim. E eu reconheci. Porque igual a Jaqueline falou aqui, que os pacientes chegam culpando os outros. Enquanto eu culpava os outros, eu tô passando isso porque não soube valorizar, tô passando isso porque por causa da minha mãe, do meu pai, porque meu pai não criou, porque enquanto eu culpava os outros, porque eu cresci onde eu crescia, porque eu comecei a sair muito nova, eu só olhava pra fora. Mas quando eu olhei pra dentro, era um vazio que tava aqui dentro. E eu deixava ele ser preenchido com pouco demais, com o que eu achava que ia me saciar. E na minha sala, naquele dia que o Senhor falou pra mim, fala a verdade. Ali foi o encontro. Ali foi a hora que eu comecei a falar, assim, dos meus anseios, dos meus vazios, da minha vontade de ser amada, de ser vista, de ser validada. E aí o Senhor foi trabalhando em mim, porque ali foi o início, foi a minha confissão. Mas para ali da cura, eu falo aqui nesse livro várias vezes assim, são muitas camadas. Porque eu acredito que a cura são muitas camadas. Ela não é de uma forma imediata. A transformação não é de uma forma imediata. A mudança não é de uma forma imediata. E pra gente viver ela de forma completa, a gente vai ter que entender, são muitas camadas. E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ele não deixa inacabada, ele não deixa incompleta. Só que para isso a gente vai precisar ser experimentado no tempo. Vai precisar ter paciência. E acredito que hoje as pessoas estão anestesiando as suas dores, elas não querem sentir dores porque a gente está muito impaciente. É verdade. Está sendo apresentado pra gente muitas possibilidades, e quanto mais possibilidade a gente tem, mais impaciente a gente fica. Porque a gente quer esperar o tempo, né? Não, a gente quer aqui, quer agora. E se tem um remédio pra isso, eu vou tomar. E se tem alguma coisa que me alivia pra mim não pensar nisso, é isso que eu vou buscar. Só que nesse processo que o Senhor me levou, eu tive que estar de frente comigo mesmo, com as minhas carências, com as minhas faltas, com os meus problemas. E aí... Deus foi convidando pra cura. É interessante porque, assim, se tem algo que desestabiliza uma mulher, é o relacionamento. E eu percebi isso. Eu tenho percebido isso. Na verdade, eu já vinha percebendo isso já há um tempo, né? Eu fui casada, né? Hoje eu sou casada, mas eu tive um divórcio, eu passei por um divórcio, eu passei pela dor do divórcio, que não foi fácil, porque com certeza ninguém casa para se separar. E eu percebi o quanto esse relacionamento abusivo me prendia de viver o que Deus tinha para minha vida. Porque assim, talvez quando a Beatriz aceitou Jesus, eu já estava na igreja há muito tempo. Eu estava no templo, entendeu? Eu estava no templo, eu estava o tempo todo ali nos pés de Jesus, eu estava o tempo todo próximo dele. Eu via ele passar.
Só que eu tava tão ligada nas dores, tão ligada no relacionamento, eu costumava falar assim, que eu fazia ele o sol do meu planeta. E Jesus não. Jesus era para depois. Entendeu? Então, por fazer isso, eu fui... muito tempo eu vivi sofrendo essas feridas. E eu não tinha essa ciência. Hoje eu tenho a ciência, depois que eu estudei, depois que eu fui procurar essa cura emocional, depois que eu fui buscar entender de fato quem sou eu, porque eu costumo falar, gente, o autoconhecimento é tudo. Busca o autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer e compreender o que está acontecendo dentro de você, primeiramente, você, foi como a Beatriz falou, você começar a canalizar suas emoções, começar a entender qual emoção é essa que eu estou vivendo aqui. Que nem a Beatriz, eu tava vivendo a carência, eu tava vivendo aquela emoção de carência, eu tava vivendo aquele momento. Só que quando você não tem esse conhecimento, você vive dando murro em ponta de faca. Você vive batendo a cara na porta, você vive sofrendo, e aí é sempre o outro, né? Que eu saí, eu lembro até hoje. Eu saí desse relacionamento e eu falava assim, a culpa era dele, foi ele, porque eu era a melhor mulher do mundo, porque eu fazia isso pra ele, porque eu fazia isso pros filhos, porque eu vivi pros filhos, eu deixei de estudar, eu deixei de fazer. Um dia, numa igreja, um culto, Deus usou um pastor falar comigo e ele falou assim pra mim, ó, é tempo de você começar a reconhecer. Começa a entender que você não é vítima da situação. Eu cheguei na minha casa, eu ajoelhei, eu lembro como se fosse hoje. Sempre quando eu ministro, que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Eu ajoelhava e eu falava assim, Deus, o que você quer de mim? Porque Deus falava comigo aqui no culto. Mas a necessidade esse problema emocional era tão grande, sabe? Essa carência emocional era tão grande, que eu saía do culto e já tava fazendo tudo errado de novo. E eu falava, Deus, o que você quer comigo? O que você quer? Não quero, não me deixe em paz, deixa eu viver. Eu não tenho jeito. Eu já cheguei a falar pra Deus, eu não tenho jeito. Por que você insiste na minha vida? E toda vez que eu chegava no culto novamente, ele falava de novo. Falava que me amava de novo. Falava que ia fazer uma obra na minha vida de novo. E eu falava, você não cansa de mim? E eu lembro que, enquanto eu estava ali, eu lembro até hoje esse louvor. Fala assim, eu nunca desisto de você, meu filho, e se for preciso. Então, ele falava comigo ali, eu falava, Senhor, desiste de mim. Porque é muito difícil. Porque é muito árduo. Mas nós escolhemos a melhor parte, né? E eu decidi permanecer errando, caindo, levantando, caindo. Eu já tava igual o Pedro. Caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava. Eu falava, meu Deus, isso não é possível, que eu não vou conseguir ficar aqui. Porque, na verdade, o que acontece? Chegar até o topo é fácil, o difícil é você permanecer. Entendeu? Não é difícil você chegar no altar. Não é difícil você começar a sentir a graça, sentir. Não é difícil. O problema é você permanecer. Porque tem muitas pessoas que no meio do caminho está errando e está voltando, retrocedendo. Quantas pessoas nessa caminhada, nessa jornada, ficou para trás? Hoje eu olho assim, nossa, congregava comigo, a gente estava junto, abandonou no ciclo sua de oração. chamada, né? Exatamente. Enterrou os talentos. Enterrou, ficou. Porque a pressão, tem uma pressão em cima disso. E o problema maior que eu tenho enfrentado, que eu percebo que é o problema maior muitas das vezes, está em relacionamento. Porque é muito difícil, que nem hoje, eu olho, eu tenho minhas referências. A Bia é uma referência pra mim, eu sempre falo isso pra ela, né, puxando o saco, né? Eu sempre falo, é uma referência pra mim. Só que aqui, hoje você tem o seu esposo, hoje você tem uma rede de apoio da parte do seu esposo. Mas se você não tivesse sido direcionada por Deus novamente, pra se casar novamente com a pessoa certa, você estaria vivendo novamente de novo. E o ciclo não termina. O ciclo não termina. E uma coisa que eu ouvi, que eu carrego isso pra mim, o problema maior é que muitas mulheres, elas desejam ter um desenvolvimento pessoal. Talvez todas as mulheres desejam isso. Só que muitas das vezes falta
o patrocinador, o companheiro, aquele homem que vai segurar na sua mão, que vai falar assim, não, eu tô com você, você vai conseguir, eu vou te ajudar, entendeu? Porque se você casa pra quê? Pra ele segurar na sua mão, né? Porque a palavra do Senhor fala assim, é bom que seja dois, que se um cai, o outro levanta. Então, muitas das vezes, na minha caminhada por inteira, eu vivenciei isso. Eu vi muitas mulheres que tinham problemas de relacionamentos, né? E eu percebia. E hoje a gente não temos esse olhar carinhoso, né? Você vê uma mulher que ela não tá dando frutos na igreja. Você vê uma mulher que ela tá sempre com a cara fechada. Você vê uma mulher que ela sempre tá. Você não se preocupa em entender que aquele casamento que ela tá frustrada tá sugando o emocional dela. Tá sugando a energia dela. Tá tirando dela. Um casamento, um relacionamento frustrado tira a energia da mulher. Ela não consegue ser produtiva. Ela não consegue exercer a função de mãe dela e dona do lar, sendo que muitas das vezes, além disso, ela tem que ser a provedora. Você entende? Então, tipo assim, isso drena a energia Isso dessa acontece mulher. muito, né? Em relação a mulher ser a provedora. Sim. Isso tá deixando o papel transferido, né? Eu falo que teve um momento da minha vida no meu primeiro casamento que foi uma inversão. Eu era o homem e ele era a mulher. Ele limpava a casa, fazia, acontecia, chegava, tava tudo perfeito. Criança tomada banho, perfeito. Enquanto eu tava saindo 4 horas da manhã para trabalhar, chegando meia-noite da faculdade. E o pior de tudo é que além de você fazer isso, de você passar por isso, aquela pessoa que era para te apoiar, ela te fere. Enquanto você tá lá fora buscando o crescimento da família, ela tá te ferindo quando você chega, agredindo Não com tem apoio, né? palavras, né? E é igual você falou, a gente não casa pra separar. Só que tem um momento da nossa vida que não tem como mais você continuar. Porque aquilo tá sendo, ao invés de a pessoa te levantar, ela tá sendo a âncora que tá te puxando. E ao invés de você já ter vivido 10 anos da sua vida num lugar que Deus já tinha preparado pra você há muito tempo, você não viveu. Porque você teve que fazer um papel que não era seu. Né? Exatamente. Eu li o livro, Davi, eu vou falar de novo do livro. E eu li, mas vocês não leram, então eu vou deixar vocês ouvir. Bia, quando foi que você iniciou o seu ministério, no seu chamado de ministra da palavra? Ministrar. Você falou assim, não, agora eu tô preparada e eu vou. Em nenhum momento eu pensei, eu tô preparada e eu vou. Nenhum momento, assim, no início. Agora eu já tenho a consciência disso, eu tenho a clareza disso, mas no início não. Foi na força. Não, foram demandas que foram surgindo, porque a gente sabe que igreja local sempre tem suas demandas. Então, vai pregar, vai abrir o culto, vai... E aí a igreja que eu congregava tinha muitos visitantes sempre. E aí começou a estender esses convites de forma externa. Então, assim, eu não me senti preparada e fui. Foi as demandas, eu até falo aqui no livro, inclusive. Você quer descobrir para que você foi chamado? Atende a necessidade primeiro. Olha a necessidade dali, ó, de onde você tá, da sua igreja local. É limpar, é organizar, é ajudar, é interceder. Uma hora o seu chamado vai te achar, porque o seu chamado te acha onde você tá atendendo necessidade. Então, eu não comecei a pregar ou a fazer qualquer coisa já visando realmente pregar. Mas é porque eu estava envolvida em tudo ali. E aí eu fui recebendo oportunidades, mas eu ainda não estava curada quando eu fui recebendo oportunidades. Eu ainda não estava pronta quando eu fui recebendo oportunidades. Pelo contrário, eu não estava nem um pouco. Tanto que as acusações, assim, na minha mente, eu tinha muito problema emocional por conta da minha mente mesmo, que ficava ali me acusando, trazendo que eu não era digna, que eu não merecia estar ali, que não era para me fazer aquilo. Então eu vivia uma constante guerra para fazer o que eu estava fazendo, mas ali, atendendo necessidade. E quando foi assim que realmente eu fui vendo esse processo de cura ser crescente? Quando a gente começou em casa, um momento em casa, assim, de oração. Reunia eu e algumas amigas na minha sala, na sala da casa delas.
E aí, logo depois, o nosso pastor nos direcionou para a comissão de visita. A gente começou a entrar em lares. E assim, foram mesmo dentro de casa. E foi assim que nasceu o Cântaro. Nasceu assim, com eu na minha sala, depois se estendeu para as meninas. E depois foi indo para outras casas, até que virou um culto. Mas não foi porque eu me senti preparada. Eu comecei atendendo uma necessidade. E aí, no meio desse caminho, as coisas começaram a clarear, sabe? Quando eu gosto muito de quando o salmista fala que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque a gente só vai ver o caminho sendo clareado se a gente caminhar. Porque ele tá dizendo assim, ó, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Só que ele só vai ver essa lâmpada acender, avançar, se ele caminhar. E ele só vai ver o caminho sendo clareado se ele continuar andando. Então eu fui andando assim no que o Senhor estava me direcionando. Tanto que às vezes eu brinco, eu falo assim, gente, quem agora não mais, mas no começo eu brincava muito, falava assim, mas quem falou pra vocês que eu prego? Porque eu nunca coloquei um cartaz lá, agendas abertas. Quem falou pra você que é isso que eu quero? Meu sonho era ser uma executiva. Meu sonho era ter uma empresa, era fazer outras coisas. Meu sonho nunca foi ser pregadora. E quando eu comecei, assim, pensar em alguma coisa de ministério, eu admirava o pastor local. Eu falava assim, legal, o pregador vem aqui, prega uma mensagem, mas quem cuida mesmo e quem trata, porque eu estava sendo tratada. Então, amém, eu acho uma bênção eu ser, né, aceito que eu sou itinerante, só que eu vou lá e eu consigo comunicar para aquela pessoa um dia. Só que a mensagem que aquela pessoa precisa, ela não vai ser entendida em um dia só. Se ela não pegar aquela mensagem do culto, levar para casa dela e dizer assim, ó, eu vou mastigar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, ela só vai viver a anestesia. Ela não vai viver a cura completa. Se ela não pegar aquilo dali que ela tá aprendendo e não fazer um processo de discipulado. Então eu fui tomando clareza no caminho, sabe? Fui tomando clareza do chamado. Por isso que é muito bacana o que hoje tem as igrejas, né? Que é as células GCs, né? Porque ali a pessoa vai sendo acompanhada realmente. Sim. Porque se ela só se absorver daquilo que é falado no dia do culto, é o que a gente tá falando. A ferida não vai ser curada. Não, porque ela vai... Ela é igual quando... Tem 2 cultos por semana, né? Imagina isso. É igual quando eu vou palestrar, eu falo muito sobre isso. A Angélica já deve ter ouvido isso. Não adianta nada a gente estar ali numa palestra sobrenatural, sobre prosperidade, transbordo, riqueza e tudo mais, e você virar as costas e não fazer nada do que foi falado. Não aplicar nada. Nem 10% você aplicar. Você só pegar o livrinho que você levou para anotar, olhar e falar, nossa, esse dia foi incrível. Mas e aí? Teve mudança? Você aplicou o que você aprendeu? Aí você vai pegar e vai colocar a culpa no palestrante, no evento que não te proporcionou o que você queria, mas não é o evento que vai te proporcionar a mudança. É você, a sua mente, é você se autotransformar, falar, eu quero a mudança, mas eu vou atrás da mudança, né? Porque a mudança tá em nós, tá na nossa mente. Como foi que você iniciou, Tati, seu processo de... Conta aí pra nós. Olha, eu vou falar, viu? Foi um grande desafio. Eu sempre falava que eu era uma pessoa tímida, que eu não falava em público. E a partir do dia que eu entrei na Lagoinha, o pastor Felipe me proporcionou algo e falou assim, você vai cuidar da liderança do CRI. E aí eu falei, CRI? O que é isso? É um ministério de empreendedores. Eu falei, Você tá falando com a pessoa certa. Ele, sim, você é empreendedora, você tem a visão, você é isso, você é aquilo. E é onde a gente, na nossa mente... Engraçado que as pessoas vê tanta coisa né? na gente. Exatamente. E eu ali, pra você ter uma ideia, ele tava na minha casa, eu estava lavando a louça e ele falando isso. E aí eu olhando assim, eu falei, será que ele tá vendo a mesma mulher que eu tô vendo? Será que ele tá vendo a mesma mulher que eu me vejo todo dia no espelho? Falei, não é possível. Pois eu falei pra ele, se é do Senhor, eu aceito, desde que eu seja treinada, porque eu não sei lidar com nada sobre isso. Eu sempre tive a mente empreendedora,
né? Desde da minha mãe, ela sempre empreendeu muito cedo, então eu sempre estava ali com ela, ajudando. Então eu tinha esse sentimento que eu iria empreender. E aí, mas quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não é comigo, a gente se burlando, né? Falando assim, não é pra mim. Mas eu encarei. É o que a gente sempre fala. Eu tava com medo, mas eu fui com medo mesmo. Entendeu? E é exatamente isso que acontece na vida de muitas mulheres. Eu tô com medo, eu não sei, eu não posso. Paralisa, né? E aí ela fica ali, parada, e não sai daquilo. Só que a hora que você vira uma chave e fala assim, se as pessoas estão me vendo assim, por que eu não vou me ver diferente? E aí você vai e aplica aquilo que você faz de melhor, que já estava ali dentro de você instalado. O Senhor já instalou isso em você. Você ia falar em público sim, porque ele já te capacitou para isso. Você só estava na sua mente se bloqueando. E aí foi onde fluiu. Primeira vez que eu fui palestrar, coração assim, ó, a 1000. Tremia do pé à cabeça. Eu falava, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? E a nossa mente, né? Mente. Igual você falou. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sirvo pra isso. E a mente sempre falando. Você não vai dar conta. Porque Você isso, não vai dar na conta. verdade, nós sabemos que essa questão já são as feridas emocionais gritando, né? Exatamente. Quando nós olhamos para nós assim, eu não tenho capacidade, eu não estou preparado, eu não sou. Isso daí, de fato, é as feridas emocionais gritando ali. Sim. E muitas das vezes nós não temos o autoconhecimento para entender isso. Que nem falar em público. Tem gente que acha que falar em público, ter medo de falar em público é normal. Não é normal. Não. Não é normal. Isso foi algo da infância. E é um dos maiores Foi validado, medos, né? se Foi não o maior validado. medo, né? Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, tudo isso, ela tá aqui que não me deixa mentir. Tudo isso vem ali da infância. Então, tipo assim, não é normal. É Né? Quando eu, não, mas nega, eu não consigo falar, eu dou a oportunidade de começar a tremer. Pois não é normal. Não, eu tremo. Não, é Mas eu tremer. vou tremendo mesmo. Exatamente. Isso, mas tipo assim, Todas ali, as vezes que a gente sobe, a gente vai tremendo. Vai com frio tremendo. na barriga. Uma coisa assim, muito... Todo mundo, principalmente ontem, né? onde? Todo mundo... Meu, só tremendo. Você tá bem? Então, gente, daqui a pouco para. Mas isso daí, essa questão aí, eu já acho que é mais temor. Eu temor. já não vejo mais como um medo, até porque quando você sobe e faz, você desenrola, entendeu? Então ali, mas acho que é temor a Deus mesmo. Porque nós se preocupamos com a mensagem que vai ser levada. Exato. Né? Quem tá levando a mensagem, você fica, meu, se eu falar uma coisa Tem errada aqui. A Angélica vai lembrar do dia do Shine, né? Que eu preguei no Shine. E essa mulher pegou na minha mão e eu tava gelada. E eu olhei pra ela e falei assim, só ora por mim. Eu sei que foi tremendo, né? Ela orou e a gente começou a pular as duas. E antes de eu subir, senti sabe? Parecia que já era legal. Exato. E é um insight que eu vou deixar pra todas nós aqui. Ande com pessoas que ora por você, que acredita que você tem um potencial dentro de você. Porque não adianta a gente andar com milhares de pessoas ao nosso lado e nenhuma delas acredita em você. Então tenha pessoas assim que acreditam no seu potencial. Né? Coragem, né? É interessante essa questão que vocês estão falando da ferida, né? Porque todo paciente que chega para mim, eu entendo que é um adulto que está ali, né? Tem o corpo de um adulto, mas a estrutura emocional é da criança, né? O adulto, na verdade, ele é a extensão da criança. Então, quando vocês vão falando, né? A minha mente começava a me sabotar. Porque a mente, ela não é malvada. A mente, ela quer te proteger de alguma coisa que você teve ali nas suas raízes, né? Nos seus primeiros anos de vida. Então, a ferida que nós carregamos, às vezes, ou na maioria das vezes, é da nossa criança. Quando nós estamos com medo, né? Quando nós nos sentimos incapazes,
muitas vezes pode ser que a criança ela assumiu o volante da nossa vida, sabe? Não é a adulta que tá lá, não, eu vou dar conta, eu vou fazer, vou realizar, não. Às vezes a criança tem o medo. Por quê? Porque a criança, às vezes, ela tá identificada, né? Eu não sei vocês, mas tem pessoas que eu atendo que chegam no consultório dizendo, olha, minha mãe falava que meu irmão era mais inteligente do que eu. E assim, porque o que acontecia a comparação? O irmão, ele era bom em matemática, mas o paciente, ele era bom em artes. Só que o que era considerado, não, matemática, o menino é bom, você não é bom. Ué, ele não é bom porque ele não é bom em matemática, mas ele é bom em artes. É a mesma coisa que pegar um pássaro, né? Porque no mundo do pássaro todo mundo voa, e ele olhar para o peixe e falar assim, ah, você não presta, você é burro porque você não sabe voar. No meu mundo, todo mundo sabe voar. Eu não sei voar, mas eu sei nadar, né? Então, antigamente, os pais, né, muitos pais, não tinham essa consciência de detectar qual que é a qualidade daquele filho, sem ficar nessa comparação, porque a comparação, ela corta a gente, a comparação, ela maltrata a gente, né? Então, às vezes, nós nos auto-sabotando, nos protegendo. Ah, mas talvez eu não sou suficiente, talvez eu não vou ser validada, talvez vão me vaiar, vão falar coisas que eu não vou gostar, né? É um meio de proteção da mente. Exatamente. Uma vez eu fui subir para palestrar no CRI, e aí todas as vezes que eu vou, eu sempre me arrumo muito bem mesmo, coloco minha melhor roupa, seja a minha melhor versão. Mas porque Deus ministrou no meu coração que era para me fazer com excelência. E que se fosse pra ele, era pra mim me vestir com a melhor roupa, fazer tudo perfeito. E aí, no meio, uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, mas pra que tudo isso? E aí o Senhor me fez lembrar lá atrás que ele falou assim, é pra mim, não é pra ninguém aqui. E aí, na hora que eu subi, o Senhor continuou falando forte no meu coração. E aí eu fui e falei assim, não, o Senhor, isso tudo é pro Senhor. Não é pra ninguém, vocês vão me desculpar, mas não é pra vocês que eu faço tudo isso. É pra ele. É pra honrar o que ele fez na minha vida. Quando é pro mundo, ninguém vai pra balada bagunçada, né? Ninguém vai pra balada descabelada. Exatamente. Se você não vestia sua melhor roupa pra ir numa balada, não comprava roupa, não pedia pra alguém te maquiar, fazer seu cabelo, e por que pra obra do Senhor você vai desleixado? É exatamente assim. É exatamente isso. Olha só, ela falando sobre a criança... Eu lembro aqui de algo que eu li, isso é muito interessante, eu gosto de compartilhar isso sempre. Sobre as raízes da rejeição. Quando eu fiz o período de autocura emocional, eu não tinha completamente noção de que tinha ferida de rejeição, tinha ferida de abandono, tinha ferida... Porque assim, quando eu era criança, eu vim de uma família de 10 irmãos, né? Nós somos em 10 irmãos. Então, assim, minha mãe, ela estava sempre preocupada com os mais velhos que estavam dando trabalho e com os pequenos, porque era criança. Então, eu estava ali no meio. Então, muitas das vezes, a minha mãe não tinha olhar para mim, né? Só que eu não cobrava dela esse olhar, não cobrava dela. E a minha questão era assim, ó, eu não posso dar trabalho para ela. Sabe quando você fala assim, eu não posso dar trabalho, eu tenho que ser diferente, eu preciso ser diferente, porque minha mãe já teve muito trabalho com os irmãos, esse, aquilo, outro, então eu não posso dar trabalho pra minha mãe. Então eu fui crescendo naquilo, não, eu não vou me relacionar com o homem errado, porque minhas irmãs relacionam com o homem errado, e elas apanham do marido, minha mãe sofre com isso e tal, e aquilo ficava na minha mente, assim, que eu não... De contrapartida, os meus irmãos estavam vivendo o mundo deles, os pequenos estavam vivendo o mundo deles, eu tava ali sozinha no meio, porque minha mãe também não era casada com meu pai. Então, eu tinha meu padrasto e tal. E quando eu comecei a extrair essas raízes, quando eu comecei a entrar lá nas raízes, sabe? Eu lembro, Bia, que quando eu quis entrar nas raízes, foi até no devocional Mulheres Enraizadas. Que eu falei, caramba, que danado de raiz é essa? E vou entrar nas raízes. Comecei a entrar nas raízes e me aprofundar. E eu comecei a compreender, né? Que as raízes do abandono, da rejeição... elas gritavam em mim. Então, todas as vezes que eu me sentia rejeitada, aquilo dali me bloqueava. Me bloqueava, assim, de uma forma, tipo... Eram duas questões. Ou eu me afastava muito, ou eu me humilhava demais. Sabe? Tipo, ou eu se afastava, tipo, me rejeitou, vou sair daqui. Ou me rejeitou e eu ficava me humilhando. É o meio de defesa, né? Isso, entendeu? Era sempre isso. E eu não tinha essa compreensão. Outro dia eu tava lendo um livro
onde você está falando sobre as raízes da rejeição. E, na verdade, nós somos seres rejeitados, né? Nós somos rejeitados ali. Se você for ver o período de que a mãe está gestando, quando dá o tempo certo dela ter o seu bebê, o que acontece? O corpo rejeita, expulsa. Porque se a criança ficar ali muito tempo, ela morre. Se for antes, ela corre com risco de vida também. Então, o corpo expulsa. Então, tipo assim, as raízes da rejeição, ela já vem ali de dentro, tem um período de gestação, se eu não me engano, do 9º mês até os 10 meses, na gestação dos 8 meses até os 10 meses, tem esse período em que a criança ela é curada. Olha só, a família, ela tem o papel de curar a criança, né? A criança, ela nasce ferida. Por que que a criança chora por nada? Por que que a criança... Porque ela é um serzinho ferido. E ela tá ali procurando carinho, procurando um amor, procurando... E esse daqui falou muito comigo, né? Porque ao mesmo tempo que eu era tão rejeitada, ao mesmo tempo eu era muito, tipo assim, minhas irmãs, se você falasse que eu era feia, minhas irmãs batiam em você. Entendeu? Minhas irmãs eram carne... Tá ali a Bruna ali, que eu já vi acontecer isso daí. Minha irmã batia nas meninas por causa de mim, né? Então, tipo assim, eu tive tanto aquela rejeição quanto aquele aconchego total. E o que acontece? Veio as feridas da rejeição e veio a questão do mimimi, né? Que eu sou protegida por todo mundo. Passei 10 anos casada, onde eu não tinha casado com o marido, eu tinha casado com a sogra. E minha sogra, minha ex-sogra, se você me chamasse de feia... Ela me defendia com unhas e dentes. Então, tipo assim, eu sempre tive alguém para me defender. Em toda a minha caminhada, era incrível. Eu sempre encontrava alguém para me defender. E o problema era esse. Que eu não tinha a autonomia de me defender sozinha. E quando eu tive que me defender sozinha, que eu olhei pro lado, que eu vi, tipo assim, que a pessoa que tava do meu lado não me defendeu, eu ficava com raiva, porque eu queria que ele me defendesse. Eu queria que ele se posicionasse e me defendesse. Deus falou assim, não, eu sou o teu pai. Vem aqui, eu não sou o teu pai, eu não sou o teu Deus. Então pode deixar que eu te justifico, eu cuido de você. Eu te defendo. Nas mesas que falam, eu vou te defender. E foi quando eu comecei a compreender mais a paternidade de Deus, né? Como ele cuida da gente. Como ele cuida da gente na nossa questão amorosa. Como ele cuida da gente nas nossas feridas emocionais. Como ele cuida da gente nos nossos traumas. E eu lembro também quando eu li que falava sobre... o trauma, porque assim, o trauma, ele é o quê? O trauma, ele é uma pancada, uma ferida, né? Que se abre e é uma ruptura, né? Sim. Tipo, entre uma carne e a outra. E ele trouxe pra mim, assim, essa questão de que o trauma, ele aconteceu lá no Éden. Ele aconteceu lá no começo. Quando Adão peca, o que acontece? Deus corta, né? O trauma acontece ali, o homem fica para um lado e Deus para o outro. E ali começa, os traumas começam ali. Por isso que, às vezes, muitas pessoas negligenciam uma terapia, negligenciam muitos cristãos ainda acham que não precisa de... Que nem ele falou assim, eu sei que no final de tudo quem cura é Jesus, mas quando eu tenho autoconhecimento, quando eu tomo ciência das minhas feridas, eu preciso tomar ciência das minhas feridas. E para mim tomar ciência das minhas feridas, o que eu preciso? Eu preciso da ciência. Eu preciso do terapeuta, eu preciso do psicanalista, eu preciso do psicólogo, porque é eles que vão me direcionar. E a partir do momento, como cristã, eu vou olhar para quem? Para Jesus. Né? Jesus, ó, eu tô curada aqui, ó. É essa ferida que dói. Né? Quando você faz aquela oração específica, que eu costumo falar assim, que é uma oração específica. Que agora eu estou orando pela causa certa. Eu estou como Paulo. Por essa causa eu me coloco de joelho. Eu não vou mais orar pelo fulano, pelo beltrano, eu vou orar por essa causa. Senhor, é essa causa que está me ferindo. Eu quero ser curada aqui. Eu preciso ser curada aqui. E nós estamos o tempo todo sendo curada por alguma coisa, mas se você não souber canalizar suas emoções e compreender o momento que você está passando, você não vai conseguir ser específica com Deus. Porque nossa mente é muito barulhenta. Né? Porque nós vamos ficar ali. É meu filho que tá saindo de casa, é meu outro filho que tá rebelde, é meu outro filho. E você se ajoelha, você lembra de tudo, você ora por tudo, mas esquece até de orar por você. Verdade.
né? Então, tipo assim, a ciência, a psicologia traz pra gente essa questão, né? De que aonde eu estou ferida e aonde eu preciso ser curada. Aonde eu preciso ser transformada. Quando eu li o livro da Beatriz, eu vejo... Eu tô no livro da Beatriz. Tô com ele na cabeça. Eu vejo que, tipo assim, você vai encontrar ali... Comprem, tá, meninas? Eu aconselho. Você vai encontrar ali, você pode ver que, tipo assim, há um caminho a ser percorrido, que nem a Beatriz falou, várias camadas, e que nós precisamos identificá-las. Né? Eu preciso identificar. Qual é o meu problema maior? O problema daquela mulher de Samaria era ser na vida sentimental. Né? Uma das questões que uma vez eu fui no culto e a Beatriz ministrando esse louvor, essa palavra, e eu tava vivendo justamente aquele momento. Sabe? De alguém chegar assim e falar assim, ó, a vergonha tá dentro da sua casa. E realmente tava, a vergonha tava dentro da minha casa. Sabe? E eu falava bem assim, meu Deus, como que eu vou sair disso agora? Foi quando eu ouvi a palavra e aquela palavra veio no meu coração. Né? Então, por isso que é necessário muitas das vezes, por isso que eu honro a vida da Beatriz, eu tenho certeza que muitas mulheres tá sendo honrada através desse testemunho, dessa palavra. Né? Então, fala alguma coisa, gente, você só deixa eu falando. Você falou sobre a cura, né? Vou contar um pouquinho do que tá acontecendo no momento, né? A Angélica sabe tudo. Agora, dia 22, faz 2 meses que eu perdi minha mãe. E no processo que eu perdi ela, que ela estava internada, eu tive que fazer a obra. E aí o senhor falava assim, faz a obra que eu tô cuidando. E na minha cabeça era, eu tô cuidando, minha mãe vai melhorar, vai sair do hospital, então vamos, bola pra frente. Dentro do meu coração tava assim, há 1 mês antes dela falecer. Quando foi faltando mais ou menos umas 2 semanas, ela ficou um tempo na casa do meu irmão, né? Saiu do hospital, tudo, e ficou um tempo lá. Eu ia sempre vendo ela, tudo. O senhor começou a falar comigo que ia recolher. Aí eu parava e falava assim, não é possível. É coisa da minha cabeça. Exatamente. Eu falava assim, isso é coisa da minha cabeça, não vai acontecer isso. Minha mãe é nova, 59 anos. Tem seus problemas de saúde, mas quanto tempo que ela tá com isso e bola pra frente? E eu achava que nada, tava tudo sob controle, que ele ia resolver o problema, mas na minha cabeça o problema era, ela vai estar curada e tá tudo bem. Ela servindo na igreja, se batizou, tudo perfeito. Aí o Senhor vem e fala pra mim, eu vou recolher, mas eu já estou te preparando para o luto. E aí, menina do céu, foi... Há 3 anos atrás, se tivesse acontecido isso comigo, eu não era convertida, estava no mundo, eu não sei nem o que seria de mim. Há 3 anos atrás, eu ia falar assim, eu ia pro mundo, ia piorar. E desde lá, o Senhor já estava fazendo tudo da maneira dele, certinha. Te preparando. Me preparando. Fui pra igreja, aceitei Jesus, meu marido voltou depois de 10 anos afastado, desenterrou seus talentos, e assim foi. Aí numa igreja pequenininha, o Senhor foi me dando a oportunidade de abrir culto, depois de pregar, e assim foi indo, sabe? E quando chegou nesse momento que ele falou isso pra mim, num dia que eu tava atendendo um paciente, era 00:30 e pouco, mais ou menos, eu fui atendendo um plantão, que eu voltei, que eu parei o carro na porta, eu olhei pro meu marido e falei assim... Comecei a chorar. E minha mãe, pra mim, tava na casa do meu irmão. Aí, eu falei assim, ele falou, mas por que você tá chorando tanto? Eu falei, o senhor vai recolher minha mãe, eu não tive coragem de falar pra ninguém. Tô 1 mês com isso dentro de mim, achando que é da minha cabeça. Aí ele falou tanta coisa, ele falou assim, então, a partir de hoje, você vai passar a ficar mais com ela do que você já fica. Porque a minha vida inteira eu vivi os sonhos da minha mãe. Eu sempre falava assim, eu vivi a minha vida inteira sonhando o sonho dela. E realizando os sonhos dela. E aí, quando o Senhor recolheu, ele falou, agora você vai viver os seus sonhos. E depois disso, ele só, sabe? E aí, pra resumir, e eu consegui não chorar,
A minha cunhada, no dia seguinte, me mandou uma mensagem e falou assim, acabei de internar sua mãe. E nisso eu já tinha sentido. Era meia-noite que eu comecei a chorar e era 11 e pouco, ela tinha internado minha mãe. Minha mãe passou um tempo, uma semana mais ou menos, e aí o Senhor veio a recolher. E a dor do luto E a dor do luto foi tenebrosa, assim, forte. Mas aí agora, falando muito de livro, o Senhor me deu algo para mim palestrar e falou, a partir de hoje, todas as suas palestras você vai falar sobre a cura do luto, o seu luto, que eu estou curando o seu luto. E literalmente é uma força que, gente, eu não sei explicar como eu, Tatiane, consigo falar sobre o luto sem doer tanto e sem chorar tanto. É inexplicável. Não é de mim, não é da Tatiane perder a sua mãe, como ela falou, a maior parte do seu coração ser tirado e você continuar a vida e fazendo a obra do Senhor e não criticando o que o Senhor fez. Nosso tempo acabou. Vamos louvar só um hino? Eu tô tentando colocar um hino aqui nesse celular, meu Deus do céu. Eu coloquei no YouTube. Você quer esse aqui? Aham. É qual? Passa lá em casa, vai. Eu gosto desse louvor, gente. E só pra finalizar, eu vou lançar um livro também. Olha que bênção. O luto não é o seu fim, sim o seu recomeço. Meu Deus, poderoso. Então, creio que é algo do Senhor mesmo, porque é sobrenatural, né? Você conseguir viver o luto e sabendo que foi o Senhor que levou e fez tudo aqui dentro, tá tranquilo, né? Coloca aí, vamos louvar o hino. Sem chorar, hein? Só vale chorar se for pra Deus. Não vou nem cantar aqui perto do microfone pra não... Falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha Vamos aproveitar pra orar? casa, Jesus. Estrutura. Pai, que através desse propósito, que através desse projeto, que através, Pai, do que o Senhor tem feito, Pai, na vida da Angélica, o Senhor possa levar outras pessoas também, Pai, da cura para o altar. Que o Senhor possa passar, Pai, em cada lar onde esse podcast chegar, que o Senhor possa abençoar cada mulher, Pai, Senhor Deus, e ser ministrada, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo autoconhecimento, que elas sejam curadas na identidade, que o Senhor traga renovação de mente, de entendimento, que elas não se conformem, Senhor, com a história do passado, com a história dos pais, Senhor, com a história da trajetória que elas viveram até aqui, mas que elas conheçam em Ti uma fonte inesgotável, que é capaz de limpar, de curar, de restaurar, que elas conheçam em Ti, Senhor Deus, aquele que aponta, aquele que mostra, Senhor, e não para acusar, mas para curar, para limpar, para transformar. Que o Teu nome seja glorificado, que vidas sejam transformadas e que o Senhor seja apresentado, Senhor. Seja no corpo físico a cura, seja no psíquico, Senhor, seja, Pai, no espiritual. Que o Senhor possa, Pai, fazer algo novo através daquilo que está sendo inaugurado aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Quero agradecer vocês por terem aceitado esse convite. Eu creio que esse projeto ele vai alcançar muitas vidas. Vai alcançar muitas vidas, porque assim como uma hora eu
eu precisei dessa cura. Né? Se não fosse Deus para me curar. O autoconhecimento ajudou, a psicanálise ajudou, mas o que me ajudou mesmo foi Deus. Mas eu quero convidar todas as mulheres a chegar-se a Deus através do autoconhecimento. Sabe? Porque quando ela conhece, é mais fácil. É um caminho, né? É um caminho que, tipo assim, já dá... É como se a psicanalista ela fosse usada para assim, ó, o caminho é Jesus aqui, ó. Esse daqui é o trauma e esse daqui é Jesus. Entendeu? Esse aqui é o trauma e esse aqui é Jesus. Pode falar para ele. Mas conte toda a verdade. Conte a verdade. Conte toda a verdade. Então, eu agradeço vocês por esse apoio, por estar aqui comigo. Deus abençoe vocês. Tá bom? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Acabou já nosso tempo mesmo.